Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como que a gente, enquanto professor, tem que agir ou precisaria agir mediante uma classe de educação de jovens e adultos. Principalmente nas classes de alfabetização, onde normalmente você tem adultos bem mais velhos do que nas classes, por exemplo, de EJA de ensino médio, né? Os alunos da alfabetização tendem a ser um pouco mais velhos. Bom, acho que a gente precisa pensar em duas questões fundamentais em relação à alfabetização de adultos. Né? A primeira questão, se você tem, né, parte da concepção socio-interacionista, baseado nos pressupostos das hipóteses de escrita construídos pela Emília Ferreiro, né, através da sua pesquisa, né, chamada Psicogênese da Língua Escrita, você vai perceber que tanto adultos quanto crianças desenvolvem e criam as hipóteses de escrita. A diferença é que o adulto, por ser adulto, obviamente, ele tem uma vivência muito maior com o mundo e, consequentemente, com o mundo da leitura e da escrita, mesmo não sabendo ler. Então, ele foi muito no mercado, ele teve que se virar, ele teve que pegar ônibus, ele teve que aprender muitas coisas, ainda que de memória, né, gravar o nome do produto que ele tem que comprar na lista no mercado, fazer cálculo com dinheiro, enfim muitas coisas que o adulto tem de experiência por necessidade de sobrevivência na sua vida que a criança não traz. Mas, de qualquer maneira, quando você faz uma sondagem de escrita com o adulto, ele vai apresentar as mesmas hipóteses e ideias sobre a escrita, talvez com algumas colocações um pouco diferenciadas no sentido de já ter de memória palavras e coisas escritas, muitas vezes relacionadas a coisas do dia a dia, do cotidiano, rótulos, propagandas, enfim, por aí vai. Até com as crianças algumas coisas acontecem, como marcas de alguns produtos, como né, brinquedos ou refrigerantes e por aí vai, tá certo? Então essa é uma questão importante e aí você vai partir então das mesmas ideias e mesmas atividades que você faria com crianças no sentido de propor para os adultos que refaçam uma reflexão sobre o sistema de escrita. Então, você vai trabalhar com cruzadinha, com letra móvel, com desafios de ler textos lacunados, você pode trabalhar com poemas, com músicas. Mas aí entra uma questão, que é a segunda questão importante. Quando você vai fazer isso com criança, você vai usar conteúdos do universo infantil, contos de fadas, parlendas, não é? Brincadeiras cantigas de roda, poemas infantis e assim por diante. Com o adulto, não que você não possa usar isso, mas o ideal é que você utilize essas coisas, músicas, poemas, canções, do universo adulto. Né? E qual universo adulto? Do universo adulto que a turma gosta. Então, fazer uma sondagem, né? Perguntar quais são as preferências dessa classe, dessa turma. E quando você vai trabalhar com textos, é interessante a gente trabalhar com textos também, né, voltados para um público adulto. O que a gente não pode esquecer, então, que é fundamental, né? Eu acho que é primordial para a ação com o adulto, né? É trazer coisas para dentro da sala de aula que tenham relevância no mundo adulto, tá certo? Então, é, não faz sentido você ficar levando, né, atividades, né, que você trabalha com criança para o adulto, né? Às vezes tem um professor que é professor de primeiro, segundo ano no período da manhã e à noite trabalha numa sala de EJA. Não dá para usar a mesma atividade, não dá. O método ou né, a metodologia, né, de propor, de desafiar o aluno, de trabalhar em grupo, de colocar determinadas atividades, como eu já citei, cruzadinhas, textos lacunados, essas coisas são perfeitamente as mesmas ideias, isso é perfeitamente possível. Fazer a leitura feita pelo professor. Então, para as crianças, você vai ler uma coisa, para o adulto, você vai ler outra. Você vai trazer mais notícias, você vai trazer mais discussões relacionadas à economia, política, ao meio ambiente, de uma forma diferenciada, né? Você não pode minimizar ou menosprezar a vivência e a experiência que os adultos têm.
porque isso com certeza, né, vai gerar um certo desestímulo nessas pessoas. Imagina, você é um adulto, trabalhou o dia inteiro, vai para uma escola buscar aprender a ler e escrever, chega lá, o professor traz um texto para você, né, que você considera um texto infantil ou infantilizado. Isso é muito desagradável, né? Talvez eles não falem nada, mas com certeza pode ser um fator de desestimulação. Ao passo que se você chega na sala de aula, né, depois de um dia cansativo de trabalho, o professor propõe um tema que está em pauta, que está em alta ali para discussão, isso vai ao contrário, em vez de desanimar, vai motivar. Então, acho que o que é primordial na ação, né, na atuação do professor com adultos, é você respeitar e considerar que eles são adultos e que os conteúdos a serem tratados com eles precisam ser conteúdos de adultos. Não importa se você está alfabetizando eles, você vai trazer textos que tenham a ver com o mundo adulto. E uma questão que é muito importante é ouvir muito os alunos e conhecer um pouco a história de vida de cada um, até para você poder ter ideias do que trazer. Então, você tem uma classe, né, onde você tem alunos oriundos, por exemplo, do Nordeste, o que é meio comum muitas vezes. Então, qual é a experiência deles? O que eles conhecem de literatura? Que tipo de música eles gostam? Qual é a cultura? E eles podem trazer, eles podem sugerir, inclusive, os textos para você trabalhar. Isso vai tornar a aula mais dinâmica, vai tornar o processo de aquisição da escrita, que é um processo cognitivo complexo e difícil, né? Diria até dolorido, de certa maneira, né? Ficar pensando ali como que eu escrevo tornaria esse processo um pouco mais significativo para esses alunos e faria com que o empenho, o esforço deles em relação ao cognitivo, à decodificação, valesse a pena a partir do momento que ele está vendo que a função, a partir do momento que ele aprender a escrever, ele vai poder ler o poema que ele gosta, ele vai poder ler o livro que ele gosta, o autor que ele gosta, né? Então isso daí vai enriquecer muito a aula do EJA, com certeza, tá bom? Então, só retomando para a gente fechar, duas questões, adultos, hipóteses de escrita como as das crianças, tá? Então, os procedimentos de atividades são parecidos. Agora, e tratar como adultos. Então, o conteúdo a ser trabalhado precisa ser do universo dos adultos, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau.